Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus, em Cristo, abençoe a vida de cada um dos irmãos. E é de alta relevância essa lição, e onde estudaremos, todos estes assuntos maravilhosos. O Deus que governa o mundo e guia e cuida melhor da família. E hoje vamos estudar sobre a história de duas importantes mulheres na história de um povo. Então, hoje estudaremos aí a história, ainda que sucinta, de duas mulheres. Vamos ao texto da lição, o texto áudio desta lição, duas importantes mulheres na história de um povo. Texto áudio. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Rute 4:4. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Se nós tomarmos como base essa verdade prática, ou o dito em que as mulheres de Belém proferiram para Noemi, dizendo que fosse o nome dela afamado em Israel, a prova é que se cumpre tanto o desejo dessas mulheres de Belém, que até o dia de hoje nós não conseguimos dissociar a história de Ruth com a de Noemi, porque uma se confunde com a outra ou se infunde uma na outra, porque tudo parte do comportamento, da atitude de Noemi para com uma estrangeira, para com uma mulher que, vamos dizer assim, desde o ventre, tinha tudo para dar errado. Numa cultura totalmente ímpia, ela nasce de uma descendência maldita, de um povo que tem origem numa relação incestuosa. As raízes deste povo são raízes ancestrais de imoralidade, de miséria moral. É um povo que a base da sociedade, no quesito religioso, fé e crença, são totalmente idólatras. No quesito moral e comportamental, a imoralidade sexual era latente e patente para aquele povo. Todos viam, sentiam na pele constantemente. Então, quando esta menina é gerada e ela cresce, ela tem tudo para dar errado na vida. Mas ela vai cair dentro de uma casa aonde a sogra dela é o marco, é o diferencial na vida dela. Vai influenciar tanto moral e espiritual a vida dela que ela chega ao ponto de dizer: olha, o meu povo já não é mais meu, porque a partir de agora é o teu povo que é o meu povo, o teu Deus que é o meu Deus, e eu quero viver aonde você viveu. Então, isso é de algo tão extraordinário, o comportamento. Eu faço questão de, na abertura desta lição, nós meditarmos na atitude que nós temos como cristão. Qual é a influência que nós temos no nosso viver diário através do nosso comportamento e das nossas atitudes? O que as pessoas estão colhendo de nós? O que as pessoas estão vendo em nós e recebendo de nós? É isso que nós precisamos meditar.
Porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que viver de maneira tal que o mundo possa ver em nós Cristo. E, como diz o autor da lição, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. A mulher tem um lugar na história que é totalmente dela. A mulher tem um espaço na inserção da história da humanidade que é a exclusividade dela. Ela não tem porque não tem necessidade de lutar por esse espaço. Ela não tem necessidade de armar um exército para defender o seu espaço. Deus a inseriu no contexto da humanidade com algumas atribuições exclusivas dela. O que toca a toda mulher é só não sair do seu lugar. Se ela não sair do seu lugar, ela já está garantida a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, nós vamos dar uma estudada nessa primeira lição introdutória sobre este assunto fantástico, que é o lugar da mulher no plano da redenção. A leitura bíblica em classe encontra-se nos livros de Ruth 4, 13 a 22, Esther 7, 1 a 7. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te será melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, ou estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salomão, ou Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther: No segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças ou graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer o mal contra Israel? O instigou a fazer assim. E disse Esther: O homem opressor é o inimigo, é. Ele 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 é o inimi
este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Aí está a leitura bíblica em classe. Vamos à introdução da lição, para podermos, então, comentarmos. Esta leitura bíblica está, então, nesses dois livros, trazendo uma síntese da história do que vamos hoje comentar. Introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther estiveram em épocas, circunstâncias e contexto diferentes, mas expressaram a mesma virtude, convicção, ou virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Salmo 147, 11, 1 Coríntios 10, 31, Hebreus 11 e 6 fala de como agradar a Deus. Eu quero, irmãos, aqui, segundo o autor nos dá uma ideia, tanto são virtudes espirituais e morais que se revelam na vida de Esther e de Ruth, sendo Esther uma menina judia vivendo em uma nação estrangeira, ou sendo Ruth uma moabita que vem viver também numa nação estrangeira, mas ela agora está morando em Israel. Elas nos trazem, segundo o autor aqui, pelo menos 10 virtudes indispensáveis para uma mulher que queira fazer a diferença. Uma mulher que queira deixar o seu nome marcado na história como ter sido instrumento de Deus, ela precisa apresentar virtudes espirituais e morais das quais é inegociável. Essas virtudes morais e espirituais não é só para as mulheres, são para os homens também. Mas se estamos direcionando o assunto aqui para as mulheres, eu gostaria que todos nós refletíssemos nestas 10 virtudes que apresenta-nos o autor da lição. Quais são essas virtudes, pastor? Fé. A Bíblia diz, lá em Hebreus 10, 6, que é impossível agradar a Deus se não houver fé. Outra virtude indispensável na vida de quem vai fazer a diferença é a convicção. Toda a pessoa que é duvidosa,
Toda pessoa ela se torna inconstante, ela se torna medrosa, insegura. Por quê? Porque a falta de convicção gera a instabilidade, a incerteza, gera o medo, a insegurança. Então, é de suma importância que as pessoas tenham por hábito e adquiram esta virtude, luta, batalhe, corra atrás. E tudo o que fizer, fazer por convicção, fé, convicção e entender, compreender. Quer se cale, quer fale, quer haja ou quer sente-se para ver, ouvir e aprender, faça-o por convicção. Falar ou deixar de falar tem que ser feito com convicção. É uma virtude inegociável na vida daqueles que querem fazer a história e não assistir à história. Humildade, uma palavra, uma virtude da qual ninguém pode dizer que tem. Porque se você disser que tem, então você não a tem. Esta é uma qualidade, uma virtude que as pessoas precisam demonstrar por atos e atitudes e os outros ver nela essa qualificação. Essa virtude maravilhosa da humildade, que já dizia o sábio, vai na frente da honra. Ninguém será honrado sem, primeiro, convencer do seu nível de humildade. Coragem. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. A covardia é uma das grandes travas, os grandes impedimentos para a conquista da vitória, da bênção de Deus. E nenhuma mulher, nenhum homem será vencedor se for um covarde. Pois então, coragem é uma virtude inegociável na vida do vencedor. Obediência. A obediência aqui, irmãos, é muito importante nós aprendermos isso. A obediência vem do grego peikos, que significa obedecer mediante uma explicação. Ser convencido de que obedecer é a melhor saída ou a única saída. Então, obediência nesse sentido aqui é importantíssimo que tenhamos como princípio e virtude ser obediente, mas sempre saber por que eu obedeço. Eu só obedeço. Não, saber por quê, entender por quê, a razão da obediência. E então, fazê-la com alegria. Simplicidade. Uma coisa que está em falta nos nossos dias. A pessoa ser simples. A simplicidade faz reluzir as virtudes das pessoas. A simplicidade é uma qualificação do caráter das pessoas que faz brilhar as demais virtudes. O simples é algo que nós poderíamos aqui, não é a lição em si, o objetivo da lição, mas o simples é algo que nós poderíamos gastar um bom tempo falando da simplicidade, que está tão em falta nos nossos dias.
a pureza, virtude moral da qual não se pode negociar. Nenhum vencedor, nenhum que vai influenciar uma geração, uma família, uma casa, um lar, um entorno, nenhum conseguirá fazer isso se não tiver a virtude moral da pureza. Ser puro é inegociável, porque ser puro é ser santo, e ninguém verá o Senhor sem santidade. Ser puro é não ter contaminação, não ter mancha, não ter sujeira. É isso fala de santidade. A abnegação fala de renúncia, fala da capacidade de abrir mão do seu ego, do seu eu, da sua vaidade, das suas prioridades, para servir, para dar, para entregar-se, doar. Temor a Deus, o princípio da sabedoria, fonte de vida eterna, e disposição de servir. Como está difícil nos nossos dias gente disposta a servir. Às vezes é assustador o número de gente buscando ser servido. Eu tenho batido muito nessa tecla com muita gente. Eu digo, para muito, eu tenho dito. Outro dia eu disse para um obreiro, um evangelista da igreja, eu disse para ele, meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta muito fácil de responder e me responda. Até hoje ele não conseguiu me responder. Você está na igreja para servir a Deus ou para ser servido de Deus? Você está na igreja para servir a Deus ou para se servir de Deus? Porque a maioria, irmão, infelizmente, o contato que eu tenho com as pessoas é que a maioria está na igreja para se servir de Deus. Mas se realmente nós queremos marcar, influenciar uma geração, queremos deixar o nosso nome marcado na história, e não ter cruzado por aqui como uns imperfeitos inúteis que não fizemos nada em prol do reino eterno, a disposição para servir é algo inegociável. Então, aqui o autor nos apresenta 10 qualidades, virtudes morais e espirituais inegociáveis, seja na vida de um homem, seja na vida de uma mulher, seja na vida de um jovem, de uma moça, de um rapaz, de um ancião, seja num membro ou num pastor. Essas virtudes morais e espirituais são inegociáveis se é que nós queremos passar por esta vida e deixar algum legado. É importante nós lembrarmos a diferença de herança e legado. A herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas e é o que as pessoas mais correm atrás, de herança. O que vai deixar para mim? O legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. São as marcas, as cicatrizes que não são removíveis, que são profundas, que atingem o espírito, a alma das pessoas. E qual é o legado que estamos deixando? Aí estão 10 virtudes que nós podemos correr atrás e apresentar para as pessoas. Vamos então ao capítulo 1, a introdução fizemos, e vamos ao capítulo 1 falar um pouco de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, uma moabita descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com sua filha mais velha, Gênesis 19, 30 a 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balac. Números 22, 1 a 6, Deuteronômio 23, 3 e 4, Juízes 11, 7. Habitavam a leste do Mar Morto
Hoje, atualmente, é a Jordânia, e é o território onde consiste, no tempo atual, a Jordânia. E eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Números 25, 1 e 2, Apocalipse 2, 14. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Gênesis 49, 8 a 10. Isaías 11, 1, 10. Miqueias 5, 2. Apocalipse 5 e 5. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Estão muito acima de nossa compreensão. Isaías 55, 8 e 9, Romanos 11 e 33. Ele é soberano, Jó 42, 2. Faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos nele. O tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Gênesis 18, 14 a 16, Hebreus 11, 8 a 11. Então, aqui está, irmãos, uma síntese do que era para ser Ruth. Ruth, irmãos, é o legítimo errado que deu certo. Ruth é gerada no útero errado, na nação errada, recebe o nome errado, nasce na cidade errada, na casa errada. Tudo na vida de Ruth estaria errado. Tudo estaria torcido. Sabe o que acontece? Olha o controle e a maravilha da mão de Deus. Lá em Belém, Belém, irmão, significa casa de pão, ou propriamente dito padaria. Aí diz a Bíblia literalmente que um dia faltou pão na padaria. Você já imaginou, irmão, a casa de pão não ter mais pão? Aonde vai ter pão, então, se na casa de pão não tem? Pois é. Alguém disse a Elimeleque, lá em Moabe, está produzindo. Lá em Moabe tem de tudo. Lá em Moabe estão prosperando. Ele não olha o contexto de uma nação inimiga, de uma nação que odiava aos israelitas. E ouvindo a notícia de que tinha comida, alimento em abundância, Elimeleque vai embora com a esposa e os 2 filhos para Moab. Mas por que isso, pastor? Sabe por quê? Às vezes a gente não entende os planos de Deus, os projetos de Deus. Os projetos de Deus não era com Elimeleque, não era com Malion, Quilion. Os planos e projetos eternos era com a vida de Ruth. Deus tinha um propósito especial na vida dessa moça. E Deus move a história, remove as montanhas, os muros, para fazer os seus planos, os seus projetos se cumprirem. E Deus move uma família inteira para Moabe, a causa de Ruth. Pelo caminho se perdem Elimeleque, Malion, Quilion, morre Malom, morre Quilion, morre Elimeleque. Mas o projeto era com Ruth. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Às vezes a gente quer insistir tanto dentro de uma empresa, de um trabalho, de um negócio, a gente quer insistir tanto nesse bairro, nessa casa, nessa cidade, quando os projetos de Deus e os planos de Deus estão em outro lugar. E eu gostaria que você recebesse essa palavra, é de Deus, revelada para a tua alma, para que tu te posicione, deixe de ser covarde, medroso, e aprenda a confiar em Deus. Não precisa aumentar mais a crise. Não precisa de mais problema, mais luta, mais dificuldade. Aceita a vontade de Deus.
que quando termina o pão na padaria, para que insistir? Se já não há mais farinha para o padeiro fazer pão, vai buscar outra forma de vida. Deixa Deus comandar e controlar os teus passos. Submeta-se à vontade de Deus, aprenda a depender de Deus. Seja onde for, não importa. Dependa e aprenda a confiar que Deus não erra, não falha. Deus tem o controle. Aleluia. Isso é muito importante. Aprendemos com a história de Ruth. Ou quando podemos inserir aquele Meleque. Morando na casa de pão, termina o pão. Mas ele não fica agarrado. Ele vai em busca do lugar aonde tem providência. Aquilo que parecia impossível, improvável, aquilo que parecia algo que jamais aconteceria. Uma moabita em Israel. Uma moabita na descendência, na linhagem do maior rei da história de Israel e do Salvador da humanidade. Pois é, meu, aquilo que é impossível aos nossos olhos, inadmissível, aquilo que parece improvável para nós. Deus, ele tem o controle de tudo. Ainda que pareça que o diabo entra e desmancha, não. Deus tem o controle da história. Número 2, a família belemita. A história de Ruth. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth 1. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos, Ruth 1, 2 e 3. Ruth se casou com... Um pouquinho aqui, que deu um nozinho aqui, né, no meu trabalho. Com Malom, o mais velho deles. Ruth 4 e 10. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra, embora pudesse permanecer em Moab. Como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Ruth 1, 4, 6, 16. Número 3. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada a uma sogra que sempre, ou apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus, ou do Deus de Israel, entre aspas, sob cujas asas te viestes abrigar. Ruth 2:12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de Obed, ou o nascimento de seu filho Obed, que em hebraico é servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó. Integrou ou integrante da genealogia de Jesus. Ruth 1, 4, 1, 22. Mateus 1, 5 a 17. Lucas 3, 32. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Aqui está 2 coisas
que o autor nos leva a pensar nos nossos dias modernos. Número 1, matrimônio. Meus amados irmãos, como eu não poderia, não conheço o Japão pessoalmente, nunca estive aí, mas posso falar do Brasil, onde eu moro, nações adjacentes aonde viajo costumeiramente. Uma filosofia demoníaca do espírito do anticristo tem tomado conta da sociedade, criando uma mentalidade demoníaca através de um espírito de rebelião, aonde tem criado uma mentalidade através de mulheres feministas. E aqui vale ressaltar que nenhuma mulher precisa ser feminista. Ela só precisa ser feminina. Já basta com ser feminina. A mulher não precisa ser revolucionária. Não, ela só precisa estar no lugar dela. E quando a gente olha para o plano ideal de Deus para a mulher, é claro que esse plano foi corrompido pelo ato falho lá no Jardim do Éden. Mas quando Deus decide, lá em Gênesis 2, 18 a 20, criar a mulher, Deus diz, é usada uma frase no hebraico chamado Ezer Kanegdo. E essa frase, Ezer Kanegdo, ela significa uma auxiliadora que lhe esteja à altura. E é tão interessante que depois desse texto bíblico literal, a palavra Ezer significa auxílio, socorro, ser auxiliar. Aqui neste texto, Ezer significa socorrer, salvar e auxiliar. Entre tanto significado, esses três são os que chamam a atenção. Só que quando Deus usa a expressão, porque Eva quem chama é Adão. Deus não chama de Eva, Deus não chama de esposa, não chama de mulher, mas Deus chama de auxiliadora. E alguém acha que com isso nasce depois o diabo, cria uma mentalidade machista primeiro, de um homem ser um ser superior. Mas quando nós vamos ler atentamente as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar no Antigo Testamento a mesma palavra Ezer no hebraico, ela passa a ser usada muitíssimas vezes para Deus. E Deus é, então, agora o auxiliador, o ajudador, o salvador, o que socorre, o socorro bem presente, o Ezer que canta Davi, o meu socorro bem presente, o Ezer. Deus é agora chamado de Ezer pelos israelitas. Por quê? Olha como Deus é maravilhoso em dizer que faz o homem à sua imagem e semelhança. Sabe como é que Deus quis sintetizar a ideia de ser imagem e semelhança? Fazendo a mulher. Como se a mulher pudesse passar a partir dali a ser um espelho para o homem. Que estivesse exatamente à altura. Então, mulher não é para estar atrás, não é para estar ao lado, mas é para estar de frente. Não é na frente, em frente. É de frente, como um espelho, para que o homem olhe para a mulher
e a mulher olhe para o homem. E eles lutem, batalhem até que um desapareça no outro e torne-se um só, eliminando todas as diferenças entre um e o outro. Olha a maravilha do projeto ideal de Deus para a mulher. O casamento, o matrimônio que tem sido desprezado por muitos, com essa doutrinação demoníaca, essa ação infernal para destruir o plano ideal, o projeto ideal de Deus, dizendo que o casamento é uma maldição do patriarcado, que o homem toma, a mulher controla, governa, subjuga, submete, humilha. Isso quem fez essa intenção diabólica, o espírito do anticristo, para que o homem despreze, e eu não estou dizendo que é de um todo mentira, porque, infelizmente, é uma triste realidade até em muitas culturas. Mas isso não dá razão para a mulher abominar o matrimônio. Isso não dá razão para a mulher desprezar o matrimônio. O matrimônio é o lugar da bênção do homem e da mulher. É o lugar da felicidade e aonde Deus coloca suas mãos sobre e abençoa. O matrimônio e a maternidade são duas coisas que a mulher abençoada por Deus precisa valorizar, precisa desejar, anelar, porque se todas as mulheres se revoltarem e decidirem arrancar os seus úteros, os seus ovários, então nós, dentro de 30, 40, 50, 60 anos, não existiremos mais. Se todas as mulheres decidirem esterilizar-se ou tornarem-se lésbicas e não têm mais relações heterossexuais, então nós estaremos extinguindo a raça humana, a espécie humana, em pouco tempo. Quem tem intenção, quem tem o desejo que isso aconteça? O espírito do anticristo. Portanto, toda mulher que deseja, que anela, que sonha e se torna mãe, ela também está cumprindo um propósito eterno e sendo uma serva de Deus. Ao ponto que o apóstolo Paulo diz que a mulher dando à luz a filhos já é um meio caminho andado para a salvação. Por quê? Porque ela está cumprindo um propósito divino. E foi por meio de dar à luz que alguém um dia gerou no seu ventre o Salvador da humanidade. Então, matrimônio e maternidade, mulheres, valorizem, amem, e tenham isso como alta estima na sua vida. E não deixe o espírito do anticristo gerar em você o sentimento de rebeldia ao teu Criador e desobediência do propósito para o qual ele te fez. Ele te fez para que existisse família, ele te fez para que você fosse o canal de preservação da espécie. Mesmo Ruth sendo uma mulher moabita, ela escolheu viver com a sua sogra após a morte do seu esposo. Isso aqui é um ensinamento extraordinário, a escolha de Ruth. E aí eu pergunto a todos nós, quais têm sido as nossas escolhas? Com quem nós temos decidido viver? É algo para se pensar. É algo para nós meditarmos. Vamos em frente.
Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a história de Ruth, estamos à disposição. Se todos entendemos, vamos ao capítulo 2. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Susã, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, Esther 2, 5 a 7, versículo 15. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa Esther, ou Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias profetizaram o fim do cativeiro babilônico, foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. E aí estão todas as referências. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. 2. De órfã a rainha. Susã era a capital do novo império, Esther 1, 1 e 2. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuério por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio, Esther 1, 5 a 8, 10 a 12, 22, 21 e 22. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar, Esther 2, 16, 17. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero o decreto que livrou da morte o povo do judeu de todo o império, Esther 8 e 9. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Eu vou ler todo o capítulo para, então, darmos uma ideia. No campo ou no palácio, ponto 3. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Aí estão o Salmo 19, de 7 a 9, 119, 89, 91. Esther é uma mulher que vai entrar para a história como alguém que deixou alguns exemplos fantásticos para nós. Ela tinha, como Ruth era uma moabita, ela era uma judia descendente da tribo de Judá, vivendo, tendo nascido no cativeiro, tendo da mesma forma todos os motivos para ser uma mulher que daria errado na vida. Aquilo que a psicologia concorda como um dos eventos traumáticos mais difíceis de serem superados pelo ser humano é a perda de um pai. Perda do pai, da mãe. E se for isso na infância, então esse evento traumático, ele pode se tornar
algo tão, mas tão terrível na vida e na formação do caráter de uma criança, que pode trazer transtornos e perdas para o resto da vida. Complicações. Agora imagine você, uma criança, uma menina pequena, perder o pai e a mãe. A morte do pai e a mãe poderia ter sido um evento que transtornasse, criasse um transtorno na vida de Esther ao ponto dela se revoltar contra Deus. Quantas pessoas se desviam, saem da igreja, vão para o mundo, porque um irmão não lhe abraçou, porque não ganhou um cargo na igreja. Quantos se entristecem, dizem que nem vale a pena estar na igreja, porque o pastor não valoriza, porque fulano, porque isto, porque aquilo, porque eu estou tantos anos nessa igreja e ninguém me reconhece. Olhamos para a história de Esther, tinha todas as razões para esquecer-se de Deus, porque ela não era daquela nação, porque ela nasceu em uma nação estrangeira e porque pai e mãe morreram. Ela poderia dizer: onde está o Deus do meu pai e minha mãe, que me deixou uma criança sozinha em um país distante? Mas isso não foi impeditivo para ela temer a Deus e andar no seu caminho. Isso traz a marca da história que nós devemos olhar e ver se é possível nós repetirmos comportamentos como essa mulher, ou essa criança, essa adolescente, essa jovem que veio se tornar uma rainha. Vamos então ao capítulo 3, mulheres de Deus como protagonistas na história. O protagonismo feminino, a liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1, 26, conferir Efésios 5, 22 e 23. Então, uma das coisas importantes que nós temos que ter é que nós precisamos compreender isso. É de suma importância que compreendamos que a liderança masculina foi instituída por Deus. Não é coisa de homem. Não é porque o homem é machista, porque o homem isso, porque aquilo. A liderança é instituída por Deus. Liderar, conduzir, a responsabilidade masculina. Mas isso não diminui, não anula, não impede a mulher de ser um instrumento de Deus para a glória do seu nome. Não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Então, vamos lá. Não podemos confundir, porque Deus decide honrar e usar a mulher, e nada impede que a mulher seja um instrumento de Deus para grandes feitos. Isso não autoriza a inverter os papéis. Se hoje é normal em muitos lugares uma mulher, por exemplo, trabalhar fora, e muitas ganham até mais do que o homem. E com todo respeito aos senhores e senhoras, e aqui eu não estou perguntando se estão de acordo, estão
ou desacordo comigo, e não é uma imposição, mas é uma orientação pastoral. Se você quer colocar um prazo de validade no teu relacionamento conjugal, se você quer colocar uma data para que esse casamento, esse matrimônio se desfaça, comece dividindo. Comece dividi-lo paulatinamente. Uma das estratégias mais efetivas do diabo na destruição de uma família é o homem e a mulher trabalhar fora, e aí sentam os dois e assim, vão fazer assim: eu pago isso e tu paga aquilo. Com teu salário tu faz isso, com o meu salário eu faço aquilo. Parece bonitinho, parece lindo. Ai, como isso funciona. Quantos chegam para mim e dizem assim: pastor, mas dá tão certo lá em casa. Já, já vocês vão ver o resultado disso. Se você ferir princípios que Deus estabeleceu, você rasgou a Bíblia. Você acha que você ferir princípios que Deus estabeleceu vai dar certo alguma coisa? Vai dar no começo, porque é assim que o diabo quer. Quando Deus disse que não é mais dois, mas é um, isso é para tudo. Isso é em todas as áreas, circunstâncias, espaços da vida. Não importa que a mulher ganha 10 e o homem ganha 8. Não existe 10 e 8, existe 18. Amém, irmãos? Amém? Eu estou enxergando vocês aí, hein? Vocês estão dando glória a Deus aí. Eu sei que está doendo, eu sei que tem uns aí se coçando para ir embora. Mas aguenta aí. Aguenta aí, irmã. Aguenta aí, irmão. Para com esse negócio de que eu ganho 10 e você ganha 8. É 18. Não existe um mais e outro menos, o meu e o teu, é o nosso. Nós temos que ter esse princípio, irmão. O pastor Ícaro foi muito feliz na sua colocação inicial, o tal do varunca. Espero que eu não esteja falando para nenhum varunca aí. Ela manda e ele nunca. Então, é isso aí, pelo amor de Deus, irmão, não tem manda e desmanda. Governar não é mandar. Outra coisa aqui, existem duas palavras aqui que estão no texto, submissão e obediência. Uma irmã, esposa de um pastor, um dia me disse para mim, esse pastor Dorival, me explique para mim o que é submissão, pelo amor de Deus, eu confio no senhor é um mestre da palavra, me disse, pastor, porque assim, chega a me dar arrepio quando eu ouço essa palavra submissão, eu digo, então tu está endemoniada, irmã. Nós éramos muito amigos assim mesmo, de casa, e ela é esposa de um pastor, e eu dizia, irmã, tu tá endemoniada. Essa palavra submissão teria que te dar alegria, gozo, prazer de ouvi-la. Nessa palavra, obediência e submissão, nessas duas palavras, está toda a bênção de uma família, de uma mulher. A palavra obediência, eu já falei lá no princípio da lição, vem do grego peikos, que significa obedecer mediante uma orientação, uma explicação daquilo por que obedecer. E submissão. Submissão é o peikos, que significa obedecer porque é necessário obedecer, como numa hierarquia militar. Sabe por que existe obediência e submissão no casamento, irmãos? Para que não haja anarquia. Porque aonde não tem hierarquia, tem anarquia. Então, se você não entende que submissão não é colocado numa condição inferior e nem de superioridade, mas é de organização, é de hierarquia, é de ordem, e Deus é de hierarquia e ordem, disciplina. Então, é só para isso que existe obediência e submissão.
para que as pessoas saibam para onde estão indo, como estão indo e por que estão indo a algum lugar nesta família, neste casamento. Eu vou acelerar porque eu olhei aqui, eu já falei bastante. Senão eu vou ficar, pastor. Eu esqueci de perguntar para o senhor até que hora eu posso falar, eu vou ficar falando até todo mundo ir embora. Ponto 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, Ruth 1:8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, Ruth 1:11-13, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Provérbios 14:1, edificar bem a casa só com sabedoria. Então, é de fundamental importância numa família. Ah, que coisa linda, irmãos. O que é de fundamental importância numa família? Nós termos isto como princípio de vida a partir de hoje, irmãos. Obediência e submissão. Cada um saber o seu papel e cumpri-lo. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Esther 2:15-17. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Esther 2:10, 4:1-4. E é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Provérbios 29:15-17, 30-17. Então, aqui está, irmãos, os preceitos para termos uma vida abençoada, uma vida próspera na presença de Deus. Aleluia. E conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Há outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis 6:10, 18, 7:7, 13, 8, 15, 16. Mas nem por isso deixam de ser importantes. Que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebeu? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7, 1 Coríntios 3:12-15. Para encerrar, então, irmãos, a história da mulher de Noé é uma das mais comoventes histórias. Um grupo de engenheiros e empresários nos Estados Unidos se reuniram e fabricaram a réplica da Arca de Noé. E algumas conclusões eles chegaram. Para construir a arca, Noé tinha que ser um homem milionário. Existem algumas madeiras originais, pastor Ícaro, que eles precisaram de mais ou menos 100 homens para levantar. Então, é interessante uma coisa para encerrar. Noé gastou tudo que ele tinha, investiu toda a riqueza dele, tudo que ele possuía para construir a arca. Mas a mulher sempre esteve com ele. Inclusive, entrou na arca com ele. Porque mesmo que ele gastou tudo que tinha investindo num projeto que parecera maluco, a mulher estava ao lado, trabalhando e confiando que ele era um homem de Deus e estava guiado por Deus e fazendo o que Deus queria. Deus abençoe, pastor, e Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.